Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de número 37 a 41. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para lermos esse texto da palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra, Senhor. Nós estamos diante dela, ó Deus, temos sido conduzidos durante todo esse culto, e agora, Senhor, nós pedimos a instrução, a iluminação do teu Santo Espírito, assim de que possamos, ó Deus, compreendê-la, ó Pai. Aplica, Senhor, essas verdades, como o Senhor agiu no passado, e como a tua palavra é viva e poderosa e continua agindo até os dias de hoje, Senhor. Ó Deus, usa teu servo que está aqui, que é de barro, é frágil, mas, ó Deus, a tua palavra é poderosa e ela é capaz, Senhor, de suprir as necessidades do teu povo, Senhor Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos queridos, nós vamos, para que nós possamos nos situar no texto que nós acabamos de ler, nos lembrar um pouquinho do que estava acontecendo no início do capítulo de número 2. E vale lembrar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus havia sido derramado sobre a igreja, e aqueles 120 discípulos começaram a falar das maravilhas do Senhor, das maravilhas da graça de Deus, do amor de Deus, de como o plano de Deus havia se cumprido. Mas não foi apenas isso. Eles começaram a falar nos idiomas de todos aqueles estrangeiros que estavam ali em Jerusalém naquela ocasião, e cada estrangeiro ouvia na sua própria língua. Isso causou uma estranheza muito grande naquelas pessoas, e eles começaram a ser acusados de que estavam embriagados. Isso foi por volta de 9 horas da manhã, até que Pedro, então, tomando da palavra, começa a fazer um sermão recheado da palavra de Deus. Ele começa então citando o livro de Joel, citando o Salmo de número 110, citando o Salmo de número 116. E, meus queridos irmãos, aquela palavra foi tão impactante, mexeu tanto com aquelas pessoas, que eles então, a última palavra que Pedro deu está no versículo 36, que nós não lemos, mas que eu vou ler para vocês, que diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi a última palavra que Pedro pregou naquele sermão que causou um impacto tremendo naquelas mais de 3.000 pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, nós queremos pregar nessa noite sobre o seguinte tema: o que você deve fazer quando a palavra de Deus cortar
o teu coração. Veja que o texto que nós lemos aí nos diz o seguinte, o versículo de número 37: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. E nós podemos pensar aqui de uma forma, nós poderíamos ler esse compungiu-lhes o coração, cortou-lhes o coração. E é por isso que eu quero meditar com vocês sobre esse seguinte tema: o que fazer quando a palavra de Deus cortar o teu coração? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, a Bíblia nos diz que a Bíblia é uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir alma, junta e medulas. Alguém já falou aqui, né? E também diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então faz todo sentido essa expressão: cortou-lhes o coração, atingiu-lhes o coração, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, aqueles homens então foram impactados, aquelas pessoas foram impactadas com aquela mensagem. E é interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. Aliás, Jesus disse que a palavra dele nenhum tio, né, foi o que Jesus diz da sua palavra, pode ser mudada, ou pode ser passada sem que seja cumprida. E a palavra de Deus tem sido contestada, e muitos homens em todos os tempos tentaram de todas as maneiras destruir a palavra de Deus. Ela foi queimada, ela foi desacreditada pelos homens, né? Mas ela continua sendo poderosa e continua cortando, continua atingindo o coração dos homens em todos os tempos, porque é a palavra de Deus e ela cumpre o seu propósito. Então a nossa mensagem desta noite é exatamente essa: o que você deve fazer se a palavra de Deus cortar o seu coração? E o texto continua, vejam que ele diz aí: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E qual é a resposta de Pedro? Vamos ler essa primeira parte aqui, do verso de número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Somente até aqui, arrependei-vos. Foi a palavra de Pedro. Depois deles ouvirem todo aquele sermão, toda aquela palavra, Pedro diz para eles: sabe o que vocês precisam fazer? Arrepender-vos. E meus irmãos, arrependimento significa mudança de mente e consequentemente mudança de vida. Então, arrependimento é mudança de mente e mudança de vida. Mudança e tristeza é o que deve impulsionar a nossa vida quando nós somos impactados pela palavra de Deus, né? O arrependimento, ele traz tristeza. E tristeza pelo quê? Tristeza pelos nossos pecados. É o que nós vimos aqui na nossa liturgia hoje. Quando você se arrepende, você sente tristeza. É isso que a palavra de Deus deve gerar em nós: tristeza pelos pecados cometidos contra Deus. É assim mesmo, quando nós percebemos como nós somos pecadores e como um Deus santo nos amou, isso deve gerar em nós tristeza. Tristeza pelos nossos pecados, tristeza, óbvio, pelos pecados cometidos contra o Senhor e contra a sua palavra. Na palavra de Deus nós vemos muitos homens de Deus que se entristeceram pelos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que Ezequias, por exemplo, chorou pelos seus pecados. Davi, lembram-se de Davi quando confrontado pelos pecados que ele havia cometido? Nos diz a Bíblia que Davi chorou pelos seus pecados. A mulher pecadora lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas de tristeza e de arrependimento. E não apenas isso, mas Pedro também. O próprio Pedro, que havia negado Jesus, a Bíblia nos diz que ele chorou
e chorou amargamente. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus atinge a nossa vida e o nosso coração, isso deve gerar em nós tristeza e arrependimento, meus irmãos. Um pastor do passado, um puritano, chamado Jerry Meyer Burgos, ele disse o seguinte, que lágrimas de um homem piedoso são melhores do que as alegrias dos ímpios, pois as lágrimas dos que buscam a Deus são mais doces do que as alegrias que o mundo oferece. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de conversão, lágrimas de retorno a Deus. Foi o que esses irmãos nossos do passado fizeram. Um outro pastor, também puritano, chamado Robert Bolton, disse que o cristão que contempla a misericórdia de Deus é semelhante a um traidor que comete uma traição terrível, mas que recebe do príncipe o perdão da sua traição. Depois de receber o perdão, ele se pergunta: como eu pude ser tão injusto com um príncipe tão generoso? Eu creio que essa é a nossa posição diante de Deus. Mas notem que o apóstolo Paulo, escrevendo lá na segunda parte, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, nos versos de 9 e 10, eu vou ler, ele diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então vejam, meus irmãos, que quando nós nos entristecemos pelos nossos pecados, essa tristeza, esse arrependimento verdadeiro nos leva a Deus, e isso Deus se agrada. Meus irmãos, a vida do cristão é uma vida de tristeza também, tristeza pelos nossos pecados. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que foi atingido pelo pecado, e muitas vezes esse mundo nos traz tristeza. A nossa vida não é só uma vida de alegrias, não é? Então esse arrependimento, essa tristeza, esse nos leva a Deus também. O segundo elemento de um arrependimento verdadeiro é a mudança de vida. Em primeiro lugar, tristeza pelos nossos pecados, tristeza por aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Em segundo lugar, essa tristeza, ela gera em nós, segundo elemento de um arrependimento verdadeiro, é mudança de vida. Mudança de vida. E eu fiquei pensando aqui em trazer alguns exemplos, né? Maria Madalena, por exemplo, aquela mulher que foi possessa por vários demônios. Nós não sabemos muito mais. Algumas pessoas às vezes se arvoram em falar algumas coisas mais da vida de Maria Madalena, mas a Bíblia não nos fala. Que a Bíblia nos diz que aquela mulher era possessa por muitos demônios. Mas o fato é que quando ela tem um encontro com Cristo, ela imediatamente tem uma mudança de vida e passa a ser uma discípula de Cristo. Então, Maria Madalena passou a viver assim. Zaqueu, lembram-se de Zaqueu? Chefe dos cobradores de impostos de Jericó, um homem odiado porque ele fazia muitas coisas ilícitas. Nós sabemos que naquele tempo eram eles que faziam os seus próprios salários e cobravam aquilo que bem desejavam do povo, e cobravam muito mais do que deviam, e com isso eles eram odiados. E Zaqueu, depois de ter um encontro com Cristo, ele muda de vida imediatamente. A Bíblia nos diz que ele não só resolve restituir a quem ele havia roubado, mas dar a metade dos seus bens aos pobres. Mudança de vida. Então notem que quando a palavra de Deus perfura, toca o nosso coração, nós temos tristeza pelos nossos pecados,
mas essa tristeza gera mudança de vida. Paulo, o apóstolo Paulo, um voraz perseguidor da igreja, e quando ele é alcançado por Cristo, ali a caminho de Damasco, o Senhor o derruba do cavalo, ele fica cego, e a partir dali, quando ele se levanta, a partir daquele encontro com Cristo, imediatamente ele tem uma mudança de vida. João Batista pregava o arrependimento, e o arrependimento, ele dizia, arrependimento que produz dignos, arrependimento que produz frutos dignos de arrependimento, ou seja, quem se arrepende não pode demorar a mudar de vida. Nós muitas vezes temos conhecido pessoas com quem conversamos e convivemos por anos, que ouvem a palavra de Deus ano após ano, mas elas não se arrependem. Elas dizem, ano que vem, ano que vem eu vou para a igreja, depois eu mudo essa situação da minha vida. Meus irmãos, Maria Madalena, Zaqueu, Paulo, eles passaram a seguir Jesus imediatamente, porque o verdadeiro arrependimento gera tristeza e gera mudança de vida, tristeza pelos pecados e mudança de vida. O pastor Charles Spurgeon conta no seu livro que certa feita ele estava andando pelas ruas de Londres e de repente veio em sua direção um homem bêbado, trôpego, já muito embriagado, e ele, quando se encontrou com Spurgeon, perguntou para ele, ei, o senhor é o pastor Spurgeon? Ele disse, sim, sou eu mesmo. E aí aquele bêbado disse para ele, foi o senhor que me converteu. E Spurgeon disse para ele, realmente, fui eu que lhe converti, porque se tivesse sido Cristo, você teria mudado de vida. E é isso, meus irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando a palavra de Deus atinge a nossa vida, a mudança de vida é imediata, porque nós sentimos tristeza pelos nossos pecados, e essa tristeza gera arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Portanto, meus queridos irmãos, se a palavra de Deus está falando ao nosso coração, é preciso que eu e você mudemos de vida, é preciso que nós tomemos uma atitude. E tantas vezes, há tantas pessoas que passam anos ouvindo os sermões domingo após domingo, e ouvem como se estivessem ouvindo uma música de entretenimento, e aquilo não lhes diz nada. Mas, meus irmãos, se a palavra de Deus está falando ao seu coração, hoje é tempo de arrependimento, é Deus falando contigo. Não desperdice esse momento, arrependa-se dos seus pecados, é Deus falando ao seu coração. Mas o texto continua, Veja lá no verso número 38, que o texto nos diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então, meus irmãos, o batismo é a consequência natural daqueles que confiaram a sua vida, que tiveram um encontro com Cristo, que entenderam a palavra de Deus tocando nos seus corações. O batismo é isso, é a marca que todo cristão, que todo crente deseja ter na sua vida. Se a palavra de Deus está falando ao seu coração, então naturalmente você vai querer ser batizado. Aliás, a própria palavra batismo, nós poderíamos dizer que batismo é um sinal visível de uma graça invisível, é um sinal externo, a água, de algo interno, um coração lavado. E esse todo cristão deseja isso. O batismo não salva ninguém, nós sabemos disso. O batismo é a consequência de alguém que já está salvo, que tem certeza que confiou a sua vida a Cristo, que Deus falou ao seu coração, e aí agora então
ele dá esse sinal externo, assim sendo batizado. O batismo não salva ninguém. Nós vemos, por exemplo, nos lembramos do bandido na cruz. Ele não teve tempo de ser batizado, não é verdade? Mas o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele recebeu ali a promessa, a certeza da vida eterna, e ele não precisou passar pelo batismo. E tantas pessoas nós nos lembramos no longo da nossa caminhada cristã que não tiveram tempo de ser batizados. Recentemente a nossa igreja esteve orando por uma prima da Heloísa, a Tânia, que estava muito doente, e ela então vinha sendo evangelizada, e ela teve um encontro com Cristo. Nós temos essa certeza, mas não houve tempo dela ser batizada. Mas o batismo, meus irmãos, é a marca de todos aqueles que já foram, que confiaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a partir do momento em que eu e você recebemos a Cristo como nosso Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, mudamos de vida, porque o Deus mesmo é que faz isso em nós, a sua palavra é que faz isso em nós. Automaticamente nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é uma experiência que o crente vai ter depois da sua conversão. Se ele tiver experiências miraculosas, se coisas extraordinárias acontecerem na sua vida, não é isso, meus irmãos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Quem tem o Pai tem o Filho, disse Jesus. Em João, no Evangelho de João 14, 23, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viverá para ele. E olha a segunda parte do versículo: e faremos nele morada. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. A Trindade não pode ser separada. Então nós, a partir do momento em que somos convertidos pelo Senhor, imediatamente nós recebemos o dom do Espírito Santo através do batismo, no momento da nossa conversão, não é? Então é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas o texto continua aí dizendo, veja aí, verso de número 39, vamos ler todos juntos o verso de número 39, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, esse texto aqui é um dos textos que a nossa igreja presbiteriana, bem como as igrejas reformadas, usam de base para batizar as crianças. Não todas as crianças, mas os filhos dos crentes, porque são filhos da aliança, né? Veja que a promessa do batismo é para vós outros, essa promessa é para vós outros e para os vossos filhos. E esse texto aqui é um eco daquilo que está registrado lá em Gênesis capítulo 17, versículo de número 7, uma promessa para a geração de todo o povo de Deus. Então é por isso que a nossa igreja, ela batiza os filhos dos crentes, porque os filhos, aqui está escrito para vós outros, é a promessa, e para os vossos filhos. Então nós podemos batizar os nossos filhos, porque eles fazem parte da promessa, eles são parte da aliança do povo de Deus, e nós então, crendo nisso, batizamos os nossos filhos, mas não apenas os nossos filhos, mas para todos aqueles que ainda estão longe, né? Aqueles que o Senhor chamava, ou seja, nós que estamos aqui, não é? Todos nós fomos chamados, não apenas os judeus, mas todos os gentios, em todos os tempos, em todos os lugares. E nós sabemos que
esse momento aqui da igreja causou uma certa discussão entre os discípulos, porque lá em Atos capítulo de número 15, houve uma preocupação de que aqueles que se convertessem precisavam ser circuncidados, além do batismo. E aí então os apóstolos resolveram reunir os presbíteros, e houve lá aquele primeiro concílio de Jerusalém para discutir essa questão. E eles então entenderam que a circuncisão, conforme eu falei que o texto lá de Gênesis 17:7 é um eco dessa promessa aqui, o batismo substitui a circuncisão. E aí então Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, verso de número 13, ele diz assim: nele fosse circuncidados, não por intermédios de mão, no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. E é possível que aqueles homens lá de Colossos dissessem assim: não, Paulo, você está enganado, nós não fomos circuncidados. E Paulo está dizendo: não, agora o batismo de vocês é a circuncisão. Eles não eram judeus, mas agora eles foram recebidos como povo de Deus através do batismo, né? Então nós somos batizados, e essa promessa é para os nossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, se você está aqui hoje, a palavra de Deus está falando ao seu coração, você está sendo chamado por Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, pular um pouquinho o verso de número 40 e vamos ao verso de número 41. E aí o verso de número 41 nos diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A palavra de Deus, quando é pregada, quando é anunciada com fidelidade, olha aí o que Deus faz com aqueles que são seus, aqueles a quem Deus chamou, aqueles que foram eleitos por Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, eles se arrependem dos seus pecados, eles sentem tristeza por estarem na contramão da vontade de Deus e se voltam para Deus sendo salvos. Essa é a promessa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lembram-se que nós falamos que eram 120 discípulos, e agora, meus irmãos, daquela multidão, quase 3.000 pessoas foram batizadas. É possível que você pergunte: como é que eles foram batizados em Jerusalém, considerando que Jerusalém era uma cidade que ficava no alto, não tinha rio, não tinha lago? Como é que 3.000 pessoas foram batizadas? E aqui então, mais uma vez nós vemos um dos textos também que a igreja reformada, a igreja presbiteriana, usa como base do batismo por aspersão. É claro que aquelas pessoas foram batizadas, aqueles 3.000 pessoas foram batizadas por aspersão, não é? Que já era alguma coisa que era feita lá no sacrifício, quando o sangue era espirrado. Então eles foram batizados. Eu creio que nós não precisamos perder muito tempo aqui com isso, meus irmãos. Mas o mais importante, meus irmãos, é pensar que aqueles que ouvem a palavra de Deus, em primeiro lugar, eles se arrependem. Em segundo lugar, eles são batizados. E em terceiro lugar, olha o que nos diz lá o verso de número 40: com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, e o que será que nós podíamos entender aqui desse texto? Qual é a ideia aqui de salvai-vos desta geração perversa? No longo da história,
esse texto, esse versículo, foi muito mal interpretado, porque muitos homens, muitos religiosos, muitos homens com a intenção de agradar a Deus, acharam que para agradar a Deus eles precisavam fugir para os monastérios, fugir para o deserto. Mas será que é isso que o texto está nos dizendo? Eu creio que não, meus irmãos, porque o pecado está dentro do nosso coração. O pecado não é alguma coisa que pode ficar na cidade enquanto o homem foge para o deserto, para o monastério, para viver isolado. Que a partir do momento em que você sai para o deserto para viver isolado, o pecado certamente acompanha você, não é? O pecado está dentro de nós. O pecado não é uma substância, mas é uma desobediência que está dentro do coração do homem. E foi por isso que Jesus orou assim na oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, não é? No mundo, mas guardado por sua palavra, buscando uma vida de santificação. Jesus continua ainda dizendo: santificai-vos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A chave para a santificação não é se isolar, é continuarmos neste mundo sendo guardados e santificados pela palavra de Deus. João, em uma das suas cartas, ele recomenda: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meus irmãos, no mundo, mas guardados por Cristo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o dia da salvação. John Wesley, aquele grande pregador do passado, ele disse uma frase que eu registrei aqui: a conversão tira o cristão do mundo das práticas mundanas, a santificação tira o mundo do cristão. Salvai-vos desta geração perversa. Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, diz: andai em espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, meus irmãos, é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados enquanto há tempo. Nós não queremos aqui, queremos apenas pensar a respeito. Essa semana nós vivemos no Rio de Janeiro, vimos uma violência extrema. Vemos alguém que estava a caminho do trabalho, dormindo no ônibus, e enquanto dormia, levou um tiro e morreu. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que morrem dormindo? Então nós estamos aqui hoje. Se a palavra de Deus toca no seu coração, meus irmãos, meu querido irmão, é Deus falando com você, é Deus falando ao seu coração. Um pregador, um teólogo fez uma pergunta e ele disse o seguinte: quanto tempo leva para uma pessoa sair da morte eterna e vir para a vida eterna? E a resposta dele eu achei curiosa, porque ele disse o seguinte: é o tempo de se virar 90 graus. E por que ele disse isso? É o tempo de você virar 90 graus para que você receba a salvação. E ele disse o seguinte: não é preciso subir escadas de joelhos, não é preciso dar dinheiro para a igreja, não é preciso cumprir rituais, não é preciso pagar pedágio. E por que é tão fácil assim? E ele disse o seguinte: porque Cristo fez o difícil. Cristo, Deus encarnado, ele viveu uma vida de obediência,
morreu uma morte expiatória, dolorosa, levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E por isso que é fácil para nós, porque Cristo fez tudo. Cristo fez tudo. Meus irmãos, diante desta promessa maravilhosa, é preciso que nós pensemos aquilo que a palavra de Deus está falando ao nosso coração. Cristo abriu o caminho e pagou todas as dívidas, pagou o nosso pecado. Por isso que é fácil. E se a palavra de Deus está falando ao seu coração hoje, volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, deseje ser batizado e deseje viver uma vida de santidade, como nos diz lá o verso de número 40, né? Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, todo aquele que é chamado por Deus anseia viver em novidade de vida, anseia fazer a vontade de Deus, como nós temos sido chamados aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a viver nessa perspectiva. Amém.